Olá pessoal do GTUSP, meu nome é Yasmin Hanna, sou a professora de Biologia e hoje vou dar seguimento então aos estudos dos vegetais, né, das nossas queridas plantinhas. Então, nas aulas anteriores eu falei um pouquinho sobre classificação, né, sobre os tipos de plantas existentes, aí, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Depois disso falei bastante sobre a estrutura dessas plantas, né, todos os tecidos presentes ali. E hoje eu vou falar mais especificamente sobre a fisiologia vegetal. Então, como esses tecidos funcionam, como que as plantas realizam toda a sua fisiologia, como que elas funcionam basicamente, tá? E todas as suas reações, né? Hormônios e tudo mais, como que é o funcionamento vegetal, tá certo? Então, com relação à fisiologia vegetal, a gente tem alguns processos, né? Então, a manutenção da vida da planta está relacionada diretamente com a água que circula pelo seu corpo e com a transpiração realizada por suas folhas. Então, vocês vão ver ao longo da aula aí que esse processo todo de transpiração e transporte dos líquidos é muito importante para a fisiologia vegetal. Hormônios regulam o crescimento e uma ampla gama de atividades, que isso a gente vai ver lá para o finalzinho da aula também. E a influência do meio ambiente também se verifica em eventos como a floração e realização de movimentos adaptativos. Isso também a gente vê mais para o final da aula, tá? Então, começando aqui com essa questão que eu mencionei da transpiração, que é bem importante para a fisiologia vegetal. A transpiração, então, é a perda de água pelas plantas sob forma de vapor, realizada principalmente através dos estômatos foliares, né? Que é chamada de transpiração estomática. Então, eu cheguei a mencionar um pouquinho os estômatos na aula passada, mas agora eu vou falar mais especificamente deles, com mais detalhes, né, como é que eles funcionam e o que que eles fazem nessa questão da transpiração, tá? E tem também uma transpiração que acontece com menor intensidade, que é a transpiração cuticular, ou seja, realizada por meio da cutícula. Lembrem que cutícula é aquela camada de cera que as plantinhas têm ali nas folhas, né? Aquela camada que protege as folhas, a planta como um todo, da perda excessiva de água, tá? Mas, mesmo assim, ainda não fica totalmente impermeável, né? Então, a planta pode perder um pouquinho de água, assim, por meio dessa transpiração cuticular, tá? Os estômatos controlam, então, as trocas gasosas entre a planta e o ambiente, em especial a captação de gás carbônico usado na fotossíntese e a liberação do oxigênio dela resultante. Então, os estômatos eles têm duas funções. A primeira delas é essa realização da troca gasosa, né, entre a planta e o ambiente. Então, a planta precisa absorver o CO2, né, o gás carbônico, para que esse CO2 seja utilizado na fotossíntese para a produção de matéria orgânica. Aí a gente tem aquele outro processo em que a água é quebrada por meio do processo de fotólise, né? E aí é liberado, então, o oxigênio presente nessa molécula de água e esse oxigênio é liberado para a atmosfera, através também dos estômatos. A segunda função do estômato é a perda de vapor d'água na transpiração, que aí vai ser importante para todo o transporte de líquidos dentro da planta como um todo, ali nos vasos, né? Plantas de regiões áridas sujeitas à desidratação por perda excessiva de água possuem pequeno número de estômatos, capazes de se fechar rapidamente. Então, isso também é uma outra forma de adaptação presente nas plantas, principalmente aí plantas xerófitas, plantas adaptadas a ambientes secos, né, regiões áridas. Então, lembra que eu mencionei também na aula passada essa questão dos cactos, né, que eles possuem aquele parênquima aquífero lá, parênquima aquoso, né, que mantém a água em seu interior, que isso é uma adaptação para poder armazenar água, né, e poder sobreviver nesse ambiente de seca. Tem outras adaptações, tipo folhas em forma de espinho, para perder pouca água e não ter muita perda de água excessiva, né, e outra adaptação importante, então, agora vocês estão vendo com relação à fisiologia, é a pouca presença de estômatos, né, então, como os estômatos são responsáveis por transpiração, por perda de vapor d'água, não faz sentido plantas que estão em um ambiente muito seco terem vários estômatos, porque aí elas podem acabar morrendo por desidratação, tá? Então, elas têm pouquíssimos estômatos e eles têm uma capacidade de se fechar bem rápido, então, para evitar também a perda excessiva de água, né? Então, os estômatos, eles abrem-se e fecham-se de acordo com os graus de turgescência das células guarda,
né? O qual depende basicamente de seu teor de íons potássio, que elas captam ativamente das células epidérmicas vizinhas, aumentando a pressão osmótica. Então, o que significa isso? A gente tem nos estômatos duas células, depois eu vou mostrar o desenho do estômato, né, para vocês visualizarem melhor, mas tem basicamente duas células, que são chamadas de células guarda, tá? Que vão compor aí a estrutura do estômato. Elas têm tipo uma forma de feijãozinho, né? Como se fossem dois feijõezinhos, assim, um virado para o outro. E aí, essas células guarda, então, elas têm a capacidade de inchar e de ficar menos inchadas. Então, isso que é o grau de turgescência. Quanto mais inchadinhas estão essas células, significa que elas estão mais turgescentes, né? Estão mais túrgidas, na verdade, tá? Então, o que acontece com essa turgescência? Quanto mais cheinha ela fica, ela vai abrir o estômato, né? Então, e como que acontece esse aumento da turgescência das células? Por meio dessa questão dos íons potássio, né, de entrada de água, porque o que acontece? Ao lado das células guarda, as plantas têm as células epidérmicas, né? Essas células guarda, então, elas captam o íon potássio dessas células epidérmicas que estão do lado. Isso aumenta a pressão osmótica, ou seja, entra mais potássio nas células guarda e isso faz com que mais água queira entrar também, automaticamente. Todo aquele processo de difusão e osmose que eu expliquei na aula de biologia celular, de permeabilidade seletiva da membrana, tá? Se vocês não lembram muito bem aqui, dão uma olhada lá naquela aula. Mas, basicamente, então, quando a gente aumenta a quantidade de soluto em determinado lugar, aquele lugar tem tendência de puxar a água por osmose para ele, né? Para que as coisas fiquem equilibradas. Então, é isso que acontece com as células guarda. Então, quando elas querem ficar mais cheinhas, para que elas possam abrir o estômato e tenha a transpiração, tenha a troca de gases e tudo mais, elas captam o potássio das células epidérmicas vizinhas, e aí, com esse aumento do potássio, aumenta essa pressão osmótica, né? E aí a água passa a entrar nessas células para tentar equilibrar essa questão da pressão osmótica e elas incham. E aí, quando elas incham, elas abrem o estômato, tá certo? Então, a consequente entrada de água nas células guarda determina a abertura dos estômatos. Por outro lado, a difusão de íons potássio das células guarda para as células epidérmicas vizinhas determina redução da pressão osmótica e saída de água, seguida do fechamento de estômato. Então, aí é o processo inverso. Quando o estômato quer ser fechado, as células guarda mandam o potássio para a célula epidérmica vizinha, né, por difusão, e aí diminui a pressão osmótica e aí a água tem a tendência a sair também dessas células guarda e o estômato fecha, tá? Fica menos túrgido, né, e fecha. Além de grande disponibilidade de água, a elevada intensidade luminosa e a pequena concentração de gás carbônico no mesófilo estimulam a abertura dos estômatos. Então, a primeira coisa que estimula a abertura dos estômatos é disponibilidade de água. Então, tem bastante água, o estômato vai abrir para ter transpiração e sair um pouco dessa água. A elevada intensidade luminosa também vai estimular a abertura dos estômatos. Por quê? Porque grande intensidade luminosa pressupõe um aumento na taxa de fotossíntese. Como que vai ter um aumento na taxa de fotossíntese só pela luz? Não pode, tem que ter entrada de gás carbônico também para poder equiparar e fazer esse aumento proporcional, certo? E a pequena concentração de gás carbônico no mesófilo, né, na folha ali, também estimula a abertura dos estômatos, então, porque daí a folha precisa pegar gás carbônico e ela abre o estômato para que esse gás entre, certo? Então, aqui nessa figura está sendo mostrado a estrutura do estômato que eu falei para vocês, né? Então, a gente tem aqui, ó, o estômato bem bonitinho, e aí vocês veem, então, essas duas celulinhas que eu falei para vocês que parecem dois feijõezinhos, um de frente para o outro, são exatamente as células guarda que eu mencionei, né? Que tem capacidade de pegar o potássio das células epidérmicas vizinhas e inchar, né? Ficar túrgido para poder abrir. Por que quando incha, fica túrgido, o estômato abre? Porque essa parte interior aqui, ó, das células guarda é mais rígida. Então, vai inchar, aquela parte vai ser rígida, então incha dos lados, e aquela parte tem a tendência de esticar e abrir, tá? E aí, a cavidade ali, a abertura, né, por onde vai acontecer essas trocas gasosas é chamada de ostíolo,
certo? Aí aqui, nessa figura B, só mostrando um detalhe da secção, né? Então, pegou esse plano da folha, que está assim, virou e cortou, e é o que está sendo mostrado na figura B. Então, está mostrando um detalhe das células epidérmicas, célula guarda cortadinha ali no meio, e do ostíolo, que é a abertura, tá? E aí a gente tem também a câmara subestomática, né? Que é o local abaixo do estômago, onde tem grande movimentação de gases e vapor de água, tá? E aí, beleza, eu falei para vocês, então, que essa questão da transpiração está diretamente relacionada com a questão da condução dos líquidos internos da planta, né? Ou seja, da seiva, tá? Então, a condução da seiva, né, como é que vai acontecer? O xilema é o tecido especializado no transporte e na distribuição da seiva inorgânica ou bruta, água e sais minerais. Isso só retomando o que eu já tinha falado na aula passada. Então, xilema, aquele tecido que faz o transporte da seiva bruta, tá? Sais e água. E o floema é o que faz o transporte da seiva orgânica, ou também chamada de seiva elaborada, que é basicamente água com açúcares dissolvidos. Açúcares esses produzidos pela fotossíntese, né? Então, glicose ali produzida pela fotossíntese, tá? Bom, quanto à seiva bruta, né? As moléculas de água atraídas umas às outras por ligações de hidrogênio apresentam grande coesão e estão fortemente aderidas às paredes dos vasos do xilema. Então, como que acontece aqui nessa parte aqui, eu vou explicar para vocês como que acontece o transporte dessa seiva bruta, né? Então, primeira coisa, a gente tem uma característica da água, né, das moléculas de água, é que elas são bem ligadas entre elas. Elas ficam bem atraídas umas às outras por conta das ligações de hidrogênio, né, que são as ligações intermoleculares entre as moléculas de água, né, são as forças intermoleculares. Um exemplo disso é a questão da tensão superficial da água. Por exemplo, se você pega um copo e enche ele bastante de água até o topo, você consegue encher um pouquinho mais e você vai ver que tem uma película bem fininha de água, assim, mas que não fica reta, né? Ela fica, tipo, mais para cima. Por que isso acontece? Porque as moléculas de água, elas têm a capacidade de se ligar, de ficar coesas ali, mantendo aquela estrutura. É lógico que se você colocar muita água ali, uma hora vai romper, porque não cabe mais, tá? Mas essa questão dessa tensão superficial da água é o que demonstra essa ligação, né? Essas ligações de hidrogênio entre as moléculas de água, tá? Essas forças intermoleculares são bem importantes, então, para essa questão do transporte da seiva bruta, né? Porque essas moléculas têm essa grande coesão, e aí elas estão aderidas umas com as outras e aderidas também nas paredes dos vasos do xilema. E elas vão sendo transportadas para cima. Então, uma moleculinha vai puxando a outra e transportando para cima, né? Então, da raiz até as folhas, uma coluna líquida contínua, né? Contínua ali de uma coluna de água contínua, habitualmente mantém os vasos do xilema cheios, tá? Você nunca vai ter um espaço ali vazio no vaso do xilema. As moléculas de água que são usadas na fotossíntese, ou que deixam a folha lá por meio dos estômatos, né, de vapor d'água ali, são substituídas por outras, provenientes do xilema, ocorrendo movimentação da coluna líquida no interior dos vasos lenhosos, né? Lenhosos, então, é referente ao xilema, só retomando. Então, por isso que eu falei para vocês, o estômato é bem importante para essa questão da movimentação dos fluidos internos aí, mais especificamente a seiva bruta, né? Por quê? O estômato abre, tem transpiração, então tem perda de água em forma de vapor. Aí essas moleculinhas de água estão saindo em forma de vapor, só que elas estão ligadas com as outras que estão embaixo. Elas vão sair, elas vão acabar puxando as que estão embaixo, e uma vai puxando a outra, né? E essa coluna de água se movimenta. O mesmo acontece também quando um pouco dessa água é utilizada na fotossíntese pelas folhas, né? Então, a água que foi utilizada e quebrada ali para que saia o oxigênio é reposta. Então, também vai puxando e vai puxando toda a coluna de água e movimentando essa seiva bruta ao longo do xilema. Então, a movimentação acontece da raiz, por onde essa água e esses minerais são obtidos, né? São pegos ali do solo, né, absorvidos do solo, e vai em direção às folhas, tá certo?
a coesão entre as moléculas de água, então possibilita esse fluxo que eu mencionei para vocês, tá? Aqui tem toda essa questão que eu tinha falado para vocês ilustrada, mas primeiro eu vou tomar uma aguinha e daqui a pouco eu volto.